Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lucilane e essa aula é destinada para os alunos do 9º ano da Escola Epicentro Adventista de Caçador. Traz por título a utilização dos recursos naturais. Gostaria de iniciar nossa aula de hoje revendo aquilo que ficou pendente para a semana passada, que era a leitura e também os tópicos do capítulo sobre os temas que nós estudamos, que foi a população mundial, a população versus alimentos, multiculturalismo, imigração, papel da mulher na sociedade também, enfatizando, obviamente, que o papel da mulher na sociedade precisa ser revisto. Então vamos lá para a aula de hoje, a utilização dos recursos naturais. Se vocês quiserem ter uma ferramenta a mais para acompanhar, podem pegar o livro de vocês, na página 74 vai iniciar o nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá, a dinâmica da natureza. O conjunto formado pelos seres vivos de um ambiente mais as condições naturais do local constitui um ecossistema, que é caracterizado pelas inter-relações entre clima, relevo, hidrografia e energia. Então, há uma integração entre todos esses fatores. A dinâmica da natureza pode ser entendida através das transformações da natureza numa escala e tempo com evolução do clima, que ocasiona relações temporais diferentes e podem levar a um desequilíbrio na natureza. Por exemplo, em um período, em determinada região, podemos contar com um clima frio e, posteriormente, um tempo depois, ou alguns meses depois, podemos contar com um clima elevado e totalmente diferente do clima frio que antecedia. Os climas da Terra. O clima é muito dinâmico e possui diversas divisões e critérios de classificação, como médias de temperatura, umidade, pluviosidade, que é o volume de chuvas, constâncias e características de ventos, que podem sofrer variações, o que justifica grande diferença entre as paisagens naturais do globo. O clima e o solo e a vegetação são elementos interdependentes. Qualquer ruptura em um deles interfere nos demais. Porque nós podemos dizer que o nosso clima ele possui uma interação com a paisagem natural do globo e vai ocasionar grandes diferenças por conta da extensão. Podemos citar, por exemplo, o nosso continente americano, que ele vai desde a extremidade sul até a extremidade norte do nosso planeta. Sendo assim, obviamente que nas extremidades nós vamos ter períodos onde vai ser bastante frio, ocasionando inclusive neves, e nós teremos mais climas tropicais e quentes nas regiões intermediárias e medianas. Os fenômenos e os impactos climáticos. A atmosfera é um dos fatores que permite a existência da vida no planeta. Todas as formas de vida na Terra estão adaptadas às atuais condições de temperatura e umidade. As pesquisas sobre as mudanças climáticas alertam a nível global para problemas decorrentes à elevação de temperatura e redução da camada de ozônio, a chuva ácida e efeito estufa. Efeito estufa, um dos principais responsáveis pela crise climática atual, está associada a diferentes tipos de gases. Então, assim, o efeito estufa, ele funciona como se fosse um termômetro natural da Terra, que vai fazer com que as temperaturas elas fiquem medianas, elas fiquem niveladas em toda a extensão do nosso planeta. Porém, o que acontece com a emissão de alguns gases que têm esse efeito estufa? Nós não estamos conseguindo, ou o nosso planeta não está conseguindo retornar esses gases para o espaço. Então, o que está acontecendo? Dentro do nosso planeta, ao invés de sair os gases quentes, eles estão ficando aqui acumulados, justamente por conta da emissão de gases
como por exemplo, o metano e o dióxido de carbono. Né? O dióxido de carbono, nós temos aí como exemplo queimadas, a queima de combustíveis fósseis, né, que é aquilo que os carros emitem, a fumaça dos carros, aquilo que as empresas também emitem na natureza ou na nossa atmosfera, né? Então esses gases, eles são gases que vão fazendo com que os raios solares e eles que também são gases quentes fiquem acumulados e não possam ultrapassar barreiras para chegar até o espaço, né, fazendo com que o nosso planeta fique mais quente, desequilibrando, obviamente, diversos climas a nível global. Então, há uma preocupação, sim, o efeito estufa, com esses gases que causam esse efeito, que intensificam esse efeito, né, estão preocupando diversos ambientalistas, já temos diversos projetos, diversas leis, porque é realmente preocupante, porque se o efeito estufa continuar com essa proporção de desequilíbrio, as nossas futuras gerações, obviamente, sofrerão impactos, tá? Com relação às atividades, então, dessa semana, eu solicito que todos vocês realizem a leitura do capítulo 4 do livro, que inicia na página 74 até a página 82. Posteriormente, eu vou pedir para que vocês coloquem no caderno um texto sobre os impactos climáticos, enfatizando um dos principais responsáveis, que é justamente o efeito estufa. Vocês podem pesquisar sobre o efeito estufa no caderno de vocês, vocês podem pesquisar na internet, livros, jornais antigos, tá? Principalmente a partir do ano de 2006 para cá, se fala muito sobre efeito estufa e nos últimos 3 anos tem se intensificado. Então tem muita matéria, tem muita coisa importante sobre o efeito estufa, tá? Para vocês agregarem e tirarem ideias para escrever o texto de vocês. Lembrando que vocês têm uma nota do caderno e que todas essas atividades que estão sendo solicitadas contam pontos, são somatórias, né? Então, eu solicito que, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a prof, tá? Podem me chamar no WhatsApp, no e-mail, vocês sabem como me encontrar, mesmo à distância. Eu estou sempre disponível, tá? E também tem um recadinho aqui que eu coloquei, que é servir ao Senhor com alegria. Eu sei que muitas vezes o período o qual nós estamos vivendo não é legal, não é bacana, né? Porém, nós não podemos nos esquecer de servir ao Senhor mesmo assim, com alegria, né? Então, esse textinho que a prof colocou aqui está lá no livro de Salmos, no versículo Salmos 100, no versículo 2, é o início do versículo 2. Eu gosto muito e gostaria de compartilhar com vocês, que também são pessoas que eu amo muito e que gosto muito. Até a próxima aula, fiquem com Deus, que vamos orar e pedir ao Senhor que esse tempo ruim passe logo e que nós possamos nos encontrar na nossa escola que nós tanto amamos. Até mais, tchau, tchau.